Isso mesmo, tá É esse, bom. não é? Ok. É sim, senhor, força. Ora bem. Ora, vamos lá ver. Eu vou começar por pedir alguma desculpa, porque eu, devido ao trabalho que tive durante muitos anos profissionalmente, fartei-me de dar uma série de cursos e comecei com um bocado de professor e um bocado de querer ir para as coisas básicas e começar as coisas, se calhar, para muitos de vocês, os primeiros meses de slides é uma coisa que já toda a gente sabe, já muita gente sabe, pelo menos, portanto, mas serve para recordar. Eu comecei a minha apresentação sobre SWR e adaptações de impedâncias, a teoria do sistema, pela definição de impedância e de resistência. Esta slide é o que é a resistência, é uma característica dos materiais, definida por uma característica ρ, que, multiplicada pela distância, pelo comprimento e pela secção do condutor, dá-nos a resistência. A lei de Ohm expressa-se por V igual a RI, é a lei de Ohm que toda a gente conhece. Para além disto, quando se trata de corrente alternada, temos de entrar em minha conta com indutâncias e com os condensadores. Isto porque, na corrente contínua, a carga do condensador demora algum tempo e, portanto, embora a tensão se estabeleça, a corrente se estabeleça de imediato, a tensão demora algum tempo a atingir o seu valor máximo. Portanto, a tensão está atrasada relativamente à corrente para o valor final, o que significa que, em termos de onda de corrente, em corrente alternada, se a tensão começa nos 0 volts, cá em baixo, a onda de corrente começa a atrasar e só atinge os 0 volts passados o desfazamento de 90 graus, portanto, um quarto do período do tempo. O valor absoluto da indutância ou da reatância do condensador, está aqui em baixo, é 1 sobre 2π FC, em que F é a frequência e C é o valor da capacidade e o 2π é uma constante. Pronto. Em termos de corrente de bobinas, a coisa já se verifica ao contrário. Isto porque, ao ligarmos corrente numa bobina, vai-se estabelecer um campo magnético que se vai opor à franca passagem de corrente. E, portanto, o que vai acontecer neste caso é o contrário. A corrente vai estar atrasada relativamente à tensão. A tensão aqui sobe imediatamente e a corrente só aparece no máximo ao fim de algum tempo. A impedância é a soma destes três valores, R e LC, que é mostrada neste gráfico que está aqui, em que o R os valores reais estão no eixo horizontal, em que nós somamos depois o valor do ômega L, a roxo, o valor do 1 sobre J ômega C para baixo, e a impedância é a seta vermelho, que representam o ângulo de desfazamento, está aqui o ângulo φ, e o valor absoluto da reatância que temos. Só para ficarem com uma ideia das fórmulas, o valor absoluto da reatância, da impedância, é este que está em cima, R2 mais a raiz disto, e o ângulo de desfazamento é dado pela expressão de baixo, isto no caso de um resistência, condensador, bobina, tudo em série. Para outras associações, as fórmulas são diferentes. E pronto. Ora bem, passemos agora ao que é o VSWR e as adaptações de impedâncias. Quando nós ligamos um gerador com um receptor, qualquer que ele seja, nós consideramos que o máximo de eficiência é o máximo de potência entregue ao receptor, que é o que nos interessa. Ok, vamos passar a um circuito muito simples. Se nós tivermos um gerador composto por uma fonte de tensão V, vamos partir do princípio que é corrente contínua, com uma resistência interna, a resistência ao bobino do gerador ou da bateria ou coisa assim, RI, e uma carga representada pela resistência RL.
a resistência total deste circuito, RL mais RI, ou seja, a corrente que vai circular aqui é... Eu te peço desculpa que isto está a mudar, mas eu cortei a mudança automática, ele não me cortou, não sei porquê. Bom, portanto, a corrente será V sobre a soma das resistências. Ok? Lei de Ohm. A potência que vai ser dissipada na resistência RL é dada pela forma P igual a RL vezes I ao quadrado. Ok? Ou seja, se substituirmos o valor de I obtido pela lei de Ohm, ficamos com uma fórmula que dá P igual a RL vezes V ao quadrado sobre RL mais RI ao quadrado. Se traçarmos a curva desta potência, portanto, segundo aquela fórmula que está lá em cima, vamos verificar, isto foi feito num programa no Excel, que o valor máximo de potência entregue à resistência se obtém para a resistência de carga exatamente igual a 50 ohms, ou seja, igual à resistência do gerador. Portanto, quando nós queremos que a potência seja entregue ao receptor seja a máxima, a resistência do gerador e do receptor têm de ser iguais. Isto é a conclusão que temos tirado aqui. Quando nós temos um sistema ondulatório, isto aqui está a partir de uma fonte do sistema líquido de água, se nós tivermos um obstáculo, representado por esta barreira que está aqui a meio, a onda de água que vem embate na barreira e parte é refletida para trás, parte continua para a frente. A parte que continua para a frente, nota-se pelo padrão das ondas, quanto maior for o obstáculo, menor é a parte propagada da onda que chega ao obstáculo. Para trás do obstáculo também se nota que há uma reflexão de ondas que vão provocar um padrão de interferências que está aqui de debatimento da onda que chega com a onda que vai para trás, uma vez que elas são da mesma frequência. Ora bem, isso mostra-se, basta ver, isto é uma fotografia de um tanque de água em que foram provocadas ondas ao mesmo tempo em dois sítios diferentes, e na zona de interferência cria-se aqui um padrão de ondas estacionárias, ou seja, o que nós vamos chamar ondas estacionárias. Portanto, o batimento das duas ondas provoca uma onda que está sempre parada. Ora bem, quando trabalhamos, nós estamos a falar em ondas que se propagam ao longo de um cabo para ser entregues a uma antena ou qualquer coisa. Quando nós trabalhamos com sistemas de corrente alternada, já vimos que a fórmula que dá a impedância é esta R mais J. O J significa que há desfazamento de 90 graus neste valor, no valor que está entre parênteses. Ora bem, se nós pretendemos, temos dois sistemas, e pretendemos que eles entreguem o máximo de potência um ao outro, o que é que nós pretendemos? É que a impedância do lado do receptor, que vai variar com a frequência, seja igual à impedância do lado do emissor. Esta adaptação, isto é teoria, está aqui em baixo, a adaptação ótima de dois sistemas é obtida quando as suas resistências são iguais e, no que respeita à impedância, elas devem ser o complexo conjugado uma da outra. Isto é um termo muito, muito complicado que só serve para dizer que se há uma impedância indutiva de um lado, do outro deve existir outra, exatamente do mesmo valor, mas capacitiva, de modo que as duas impedâncias somadas se anulem. Ok? Isto é só teoria, mais nada, fica explicado. Ora bem, ou seja, portanto, o casamento da impedância significa que o 2πfL, portanto, a impedância capacitiva e a indutiva, se devem anular. E a frequência para a qual isto acontece é única para um circuito. Nós estamos
Nós, quando pensamos em termos de relato, temos uma antena que tem uma largura de banda, é evidente que o casamento só se vai dar para uma frequência única. Um ponto central da antena, ou seja, o ponto central do trabalho da antena para a qual ela foi desenhada. Se as frequências forem diferentes, vamos aparecer desfazamentos e ondas refletidas no curso. Ora bem, vamos ver o que é que se passa nos cabos e nas antenas. Um cabo, aqui está tratado o cabo de um cabo coaxial, pode ser olhado em termos elétricos, como sendo dois condutores que, entre eles são paralelos, entre eles vão apresentar capacidades. Se o cabo for muito comprido, é como se nós tivéssemos uma série de capacidades miniatura, digamos, distribuídas ao longo do cabo. Da mesma maneira, qualquer condutor elétrico tem indutância. Pode ser muito baixinha, mas tem. E a indutância do condutor, nós temos dois condutores, o condutor interno e o condutor externo, está representada por estas bobinas que estão no esquema elétrico equivalente em baixo. O cabo coaxial é feito, isto é uma característica de fabrico, o cabo coaxial ou linha paralela, seja o que for, de maneira a que a impedância seja mais ou menos constante ao longo de uma gama larga de frequências. Isto é uma questão de construção, de design, de projeto, portanto, é uma característica dos carros. Nós sabemos que um carro muito comprido tem mais atenuação nas frequências mais altas para as mais baixas, mas a atenuação, vamos lá ver, o campo, a estacionária do cabo, digamos, vai ser mais ou menos constante ao longo de toda a banda do cabo, que é relativamente larga. Já, se nós olharmos para uma antena, a indutância da antena está distribuída ao longo dos braços da antena, nós estamos aqui um caso de um dipolo, e as capacidades são as capacidades que existem entre os dois braços do dipolo. Ok? Vamos olhar para o dipolo só para ser uma questão mais simples. É característico também das antenas, porque elas são desenhadas para uma frequência e não para uma banda de frequências, que se a antena tiver um comprimento menor que meia onda, ela terá uma reatância indutiva de um determinado valor. Se a antena for mais curta que meia onda, a reatância será capacitiva de um valor determinado. Pronto, ok. Se a antena tiver exatamente lambda sobre 2, a antena será ressonante e, neste caso, no dipolo, o valor médio da resistência do dipolo, da resistência real, do valor de resistência ohmita do dipolo, é 75 ohms. É evidente que isto é um valor de referência, porque se nós tivermos, por exemplo, aquelas antenas que se usavam antigamente, que a Marinha usava muito, que eram uma série de fios paralelos montados em dois grupos de tipo estrela, que tinham um diâmetro muito grande, esta impedância baixa muito, e se nós pusermos fio muito fino, a impedância do dipolo também sobe bastante. Como dissemos atrás, quando nós ligamos um cabo, neste caso um cabo, com uma cara que seria a nossa antena, se as impedâncias não forem iguais, verifica-se o que está no gráfico de baixo. Ou seja, a onda azul é a onda que vem do nosso rádio para a antena. Como há desadaptação, há uma onda vermelha aqui que se reflete ao para trás. O que é que acontece? São duas ondas da mesma frequência, mas com um determinado desfazamento, ou seja, os valores vão se somar e a soma destes dois valores cria uma onda de tensão cujo valor instantâneo em cada ponto é a soma dos valores que existem lá nesse momento. Mas, reparem, os pontos de nulo ou os pontos de máximo são sempre nos mesmos locais. Por isso é que esta onda é chamada onda estacionária. Ok? Quando quiserem fazer alguma pergunta, fazem favor, porque eu, quando começo a falar, às vezes fico um bocado espaçarado e poderá não me fazer entender, ok?
Ora bem, a reflexão da onda no ponto de transição, nós estamos a falar no ponto de transição do cabo para a antena, é esta expressão que está aqui, o tal é o coeficiente de reflexão, e é a função das impedâncias. O ZA é a impedância da antena e o ZC é a impedância do cabo coaxial. O fator de reflexão é o ZA menos ZC sobre o ZA mais ZC. Este valor tau varia, se quiserem dar-se ao trabalho de fazer as contas, não vale a pena, porque estão mais que feitas, entre menos 1 e 1. Ou seja, se o cabo terminar num circuito aberto, ou seja, se não existir antena, a potência será toda refletida para trás e o valor tal é mais 1. Ou seja, a onda vem para trás com a mesma fase da onda que chega. Se o cabo terminar em o circuito, a onda é refletida, mas com um atraso de fase de 180 graus relativamente à onda incidente. Se as duas impedâncias forem iguais, o fator de reflexão é zero e toda a potência passa do cabo para a antena. Ok? Isto é, digamos, a equação fundamental das ondas estacionárias. Não é onda estacionária aqui, é um fator de reflexão, mas é o que se usa, até profissionalmente usa-se mais o fator de reflexão do que as ondas estacionárias, porque dá uma ideia mais correta daquilo que se passa na antena. Se nós passarmos para o valor onda estacionária, este é definido a partir do valor do coeficiente de reflexão, como sendo 1 mais o módulo do fator de reflexão sobre 1 menos o módulo do fator de reflexão. Ok? E então temos aqui, nesta tabelinha, o valor das impedâncias iguais e depois impedâncias de 0 ou infinito. Portanto, estamos a falar do ponto central, quer para um lado, quer para o outro, da gama de frequências. O tal vai variar entre 0 e 1 ou menos 1, não interessa, aqui neste caso, estamos a falar do módulo tal, por acaso esqueci de pôr ali o módulo tal. E então, se a impedância for 0 ou infinito, a percentagem refletida é 100 e a estacionária o valor infinito. Se as impedâncias forem iguais, o valor da estacionária é 1, neste caso 1 para 1. Atenção, nós temos aqui, faltam os dois pontos, a dizer 1 para 1, 1,5 para 1, 2,3 para 1, etc. Isto é o valor da estacionária. A estacionária, porquê é que nós usamos estacionárias? Simplesmente porque estamos a medir, é muito mais fácil medir uma onda de tensão que nós temos um fator de reflexão que é um valor teórico que não se pode medir. Ok? Portanto, o fator de dizer estacionária é porque nós estamos a definir-nos para uma onda de tensão. Como é evidente, e isto agora aqui é que eu gostava que toda a gente prestasse atenção, nós normalmente medimos a estacionária entre o emissor e o cabo coaxial, e não no ponto onde ela existe, que é entre o cabo coaxial e a antena. Isto, o que é que acontece? É que aqui, neste ponto, nós estamos a medir o que sai do emissor e o que chega ao emissor refletido. Não estamos a medir a onda que é refletida na antena onde existe a desadaptação. Aqui embaixo está tudo adaptado, é tudo a 50 ohms. Ok? E vocês depois vão ver uma tabela que eu fiz aí à frente. Se nós tivermos um emissor de 100 watts com um cabo, arbitrei que eram 3 dBs, 3 dBs significa que a potência que chega à antena é metade da que sai do emissor. Sim, sim, força. Olha, portanto, aqui neste slide que estamos a ver, temos ali o emissor que está ligado ao analisador, ok? Tá. Então pronto, e o que está a afirmar é que realmente neste esquema, não é? Uhum. Nós não estamos a obter um valor correto. Não. Ok. Então, mas se eu tiver um analisador portátil, ok?
Portanto, não tenho este esquema. Tenho o analisador e tenho a antena. Tem o analisador colocado ao pé da antena. Exatamente. Aí o valor é real. O valor é real. Ok. Não tem nada a quebrar. Pronto, ok. Isto porquê? Porque, repare, eu estou a partir, pronto, arbitrei para aqui um valor 3 dBs, 3 dBs num cabo coaxial, nenhum de nós tem 3 dBs entre o emissor e a antena. Desgraçados de nós, se chegava à antena, só metade da potência que estamos a emitir, não é? Claro. 3 dBs de atenuação é metade. Portanto, se nós tivermos, mas para efeitos de demonstração certa, se nós tivermos um emissor com 100 watts e um cabo com 3 dBs, a potência que chega à antena são 50 watts. E agora vamos partir do princípio, também é um valor arbitrado, podia ser outro qualquer, que metade dessa potência é refletida para trás. Há uma desadaptação que manda metade da potência para trás, ok? Manda uma onda de tensão ao para trás, através dos mesmos 3 dBs do cabo. Ok. Ou seja, a potência que chega ao emissor são refletida a 11,1. Ou seja, na antena temos 50 watts com 22,2 refletidos, o que dá uma estacionária de 5 para 1. Aqui há a tabela para vocês verem à frente. No caso do emissor, nós estamos a comparar 100 watts com 11,1, ou seja, temos uma estacionária de 2,1 para 1. O que não tem nada a ver com o que está lá em cima. Ok. É uma coisa que é preciso que as pessoas metam na cabeça. É simplesmente, a ideia é simplesmente esta. Fundamentalmente, isto é uma ideia que toda a gente tem de perceber. Ou seja, é muito importante quando se faz a instalação, não é? Quando estamos a falar da instalação, estamos a falar da instalação e do cabo, não é? Exatamente. Portanto, imaginemos que instalamos a antena e que medimos a antena com um cabo de 10 metros, mas que depois passamos para um cabo de 30 ou um cabo de 40. Isso dá valores completamente errados. Não dá errados, repare. O que acontece é que o cabo não vai influenciar. Vamos lá ver, o cabo em si não vai influenciar as estacionárias na antena. O comprimento do cabo não... O comprimento do cabo não influencia nada. O cabo é transparente à potência. O cabo apenas introduz atenuação no sinal. O cabo vai significar que se saem 100 watts do emissor, neste caso, vão chegar a 50 à antena. Ok. Mas as estacionárias, se nós em vez de um cabo 3 dBs tivéssemos um cabo de 30 dBs, a estacionária na antena continuava a ser a mesma. Sim. A estacionária metida cá em baixo é que era diferente. Porque em vez de termos 3 dBs de atenuação, tínhamos 30. Não é? Portanto, a potência que chegava à antena era menor e a potência que vinha para trás era muito menor, era 30 dBs de diferença. 30 dBs são 1000 vezes mais baixa. 3 são 10, mas 30, não é? São 100 vezes mais baixa disso, não é 1000, é 100 vezes mais baixa. 30 dBs é 100 vezes. Então, o cabo... O que eu estou a dizer é que o valor medido, para nós termos a ideia do valor real das estacionárias, deveríamos saber qual é o valor da atenuação do cabo para a frequência que nós estamos a usá-lo. Ok. Nós, para saber o valor real, nós teremos que comparar isto para o valor real. É uma questão da gente saber qual era a atenuação do cabo. A gente pegava neste valor de 11,1, de 2 para 1, se fôssemos, vamos à tabela que eu vou mostrar aí à frente, e nós conseguimos chegar àquele valor. Agora, temos é de entrar em conta com a atenuação que o carro está a dar. Se me dá licença, eu penso que o cabo em si não será o grande problema para as estacionárias. Não. O cabo Por exemplo, quando está a chover, isto numa antena vertical, vamos assim, que é perpendicular à terra, quando está a chover, as estacionárias aumentam. Isto porquê? Porque o sinal que vai de baixo para cima
ele chega lá acima, a antena não consegue expandir-o cá para fora, está molhada, Não, 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 ele não, volta para trás. não. O que acontece é que a antena, quando está molhada, e se não for bem feita, pode a água influenciar a impedância da antena. Pode não, influencia. Influencia a impedância da antena, porque a água, quer queiramos, quer não é condutora. E, portanto, Não, ao ver é uma alteração na impedância da antena, não na radiação. A antena radia exatamente na mesma. A impedância dela é que vai variar. E por isso, o sinal que chega lá acima, como não se pode expandir, Como não pode ir para a antena, porque a antena tem. O que acontece? A antena tem uma impedância. É o que disse há bocadinho. Se a antena tiver uma variação de impedância. Espera aí, vamos voltar aqui daqui um bocadinho e vamos à imagem seguinte. Isto é um gráfico que mostra a curva de estacionárias, está bem? De várias antenas para várias bandas. Ok? O que é que acontece? A antena, suponhamos um dipolo esta verde, que é de. Ou não, a vermelha, que é de. Não, a verde é melhor, que está mais larga. Para 20 metros, tem um ponto médio a 14,175, onde as estacionárias são mínimas, certo? E depois vai aumentar as estacionárias. Basta pegar uma antena, nós, como medidores estacionários, vemos que quando nós saímos da frequência central, as estacionárias aumentam para ambos os lados. Ela vai aumentar para ambos os lados. Mas, porquê é que este ponto aqui, 1475, é o ponto de estacionárias mínimas? Porque aqui a impedância é praticamente real. Nós não nos chafamos de haver um valor mínimo, digamos, de estacionários. Há sempre desadaptações, quer a gente queira, quer não. 1 para 1 é um valor que não existe. É teórico. Ok? Ninguém tem estacionárias de 1 para 1. Pode ter 1.1, pode ter 1.05, mas 1 para 1 não tem de certeza. O que é que acontece? Quando esta impedância aqui altera na antena, o ponto de ressonância da antena deixa de ser os 1475. Pode passar, por exemplo, a 14.21. Ao passar para este valor, a antena vai estar mais desadaptada, porque a impedância alterou-se. Mas alterou-se por causa da umidade, mas foi a impedância da antena é que altera. Tudo que é estacionárias é impedâncias. Portanto, se há alteração de impedância, o valor que é refletido é diferente. Ok? Perceberam? Pronto. Ok. Portanto, E já agora, desculpe lá, e portanto, falando concretamente aqui da questão do dipolo, quando estamos a afinar o dipolo, convém sempre que coloquemos o ponto de ressonância ao meio da frequência. de preferência. Agora, o que é De preferência. Mas, por exemplo, se imaginemos que eu vou usar uma frequência para fazer CW e tenho um dipolo, ok? Também posso acertar o dipolo, ou seja, também posso acertar o ponto de ressonância da antena para a frequência onde vou fazer o CW. Evidentemente que sim. Basta pôr lá em cima ou uma bobina, ou um condensador, ou um stub, ou qualquer coisa, com um comutador à distância e comuta a frequência de ressonância da antena de um ponto para o outro. Pois, ou também posso encurtar o fio. Ou pode encurtar o fio. Pois, ok. Se quer aumentar a frequência, encurta o fio. Se quer baixar a frequência, aumenta o fio. Pois, exatamente. Ok. Põe um curto-circuito na antena, um curto-circuito móvel, por exemplo. Já agora que estamos aqui a falar de encurtar e esticar, eu queria colocar aqui uma pergunta. Desculpem se não é muito a propósito, mas já agora ficava aqui com um esclarecimento que ainda não consegui validar corretamente, que é o seguinte. Eu tenho um dipolo, certo? E estou a afinar o dipolo, ok? Espera um bocadinho. Eu tenho aqui uma extremidade do fio, não é? Que está ligada, portanto, imaginemos a um balão, não é? E tenho a outra ponta onde vou fazer a afinação. A minha dúvida é, se eu dobrar o fio
conta a partir daí e, portanto, tenho mais um bocado de fio. Não. Então, já percebeu, não é? Não. Para ter a antena afinada, tem de cortar o fio ou então fazer um curto-circuito nas duas. Se eu dobrar para trás, tem de fazer um curto-circuito no ponto onde encurta. O fio tem de terminar ali, porque se o fio fizer um U para trás, Sim. se eu deixar solto, o fio continua lá. Não funciona, não tem o mesmo valor do que se estiver esticado. Ok. Então, está-me a dizer, portanto, está-me a dizer que eu tenho que cortar o fio ou então fazer um. Ou então fazer um curto-circuito, torcê-lo, desnudá-lo e torcer. Ao fazer uma torção ali, a ponta que fica depois de torção, a ponta que fica ao penduro, já não vai contar, não vai contar se estiver encostado ao outro. Melhor é cortar. Então, portanto, eu tenho que encostar o fio, Exatamente. eu dobro. Dobra e encosta para ele, eletricamente, ter só aquele comprimento. Ok. Portanto, dobro e tenho que encostar. Exatamente. Não pode ficar ali a dançar. Ficar a dançar, ele não vai influenciar tanto a antena Pronto. como o prolongamento. Ok. Nós, muitas vezes, para fazer antenas de 80 metros, Sim. pegamos, como não temos espaço, esticamos o fio e deixamos as pontas ao penduro. Para compensar o comprimento. Para aumentar o comprimento, sem aumentar o comprimento elétrico da antena, Sim. sem aumentar o comprimento da antena em termos de espaço ocupado. Exato. Sim. Ok. Esse valor é um bocado teórico, porque não, a Sim. diferença de um fio na vertical, perpendicular à antena, não é exatamente o mesmo de se ele estiver alinhado. Com certeza. Mas, Claro. Pronto, mas então, portanto, o que eu tenho que fazer é dobrar e depois trazer o fio ao longo do outro. exatamente. E aí sim. Está é como se cortasse. Ok. Tá bom, ok. Obrigadíssimo. Se me dão licença, eu tenho um dipolo montado por mim, Sim. cujo balão está no mastro, não tem a antena vertical, vai a uma chaminé de um vizinho meu que eu pedi autorização, como é óbvio, passa no isolador e vai a uma outra chaminé minha. Faz um V. Sim. V. Termina no fim da chaminé minha. Isso, claro. Pronto. Faz um V. Tem 16 metros, porque isto tem que ser medidas certas. Sim. São 16 metros. Eu, por exemplo, a escutar na banda dos 40, perdão, dos 20 metros, por exemplo, estacionárias, nem chega. É um. Pronto. Está ali. Não mexe, não vê. Não mexe. E um vê. Okay. Mas se eu for, por exemplo, para outras bandas, 7 metros de 40, não, mas 40%, as estacionárias já me disparam para 5, 6, Claro. com o mesmo dipolo. Pronto. Claro, porque o dipolo está sintonizado para uma frequência. Então, mas esse dipolo não tem o comprimento para a banda dos 40 metros? Não, exatamente, é isso. Claro. Pois, claro. É por isso que olhamos, por exemplo, para a casa de certos colegas nossos, como aquele que ainda antes teve a Filipe, esteve antes a falar, tem uma carga de antenas em cima do telhado, ou na torre, que é uma para cada frequência. Claro. Assim. É o ideal. É o ideal, exatamente. É o ideal, mas também se governa bem e com poucas estacionárias. Por exemplo, a antena de 40 metros, se estiver razoavelmente equilibrada e se ele tiver o cuidado de fazer as medidas quando instalou, um de 40 metros funciona bem nos 15. Pois, exatamente. Qualquer antena funciona bem em frequências que sejam múltiplo ímpar da frequência principal. Pois. Ok? Por exemplo, uma antena de 30 metros funciona razoavelmente bem em 10. Exatamente. Eu tenho 16 metros. Pronto. E nos 20 metros é uma maravilha. Claro. Ele quase não mexe. Pronto, digamos assim. E está em V. Portanto, ele não volta para trás. Ele vai uma chaminé com o isolador, digamos assim, que está lá encaixado, vai a outra chaminé e faz um V. E fui eu que andei em cima do telhado a fazer um equilíbrio de trapézio para conseguir fazer isto. Eu peço desculpa de ir um bocadinho
para as antenas e sair um pouco das estacionárias, mas isto também tem tudo a ver, digamos assim. Então, Mas uma antena de 20 metros, por exemplo, funciona bem para 6 metros. Pois, lá está. Pois, Pois é por isso que, para se falar para tudo, tem que ter uma série de antenas. tem. Ou então fazer uma antena Não. com traps. Não, e há umas antenas aí que se vendem, por exemplo, acho que é 150B, qualquer coisa, não sei o quê, que é vertical, diz que faz vertical que faz todas as bandas. Pode fazer. Não sei. Tem traps. Tem traps, que são sistemas que se mete lá no meio, são normalmente uma bobina e um condensador a meio, que fazem de blindagem e que fazem que só funcione para cada frequência um bocado da antena. Um bocado da antena, exatamente. As antenas antigas, tipo TH3 e companhia, tinham 2 traps. Tinham uma parte central usada para os 10 metros, depois até o segundo trap funcionava para 15, e depois a antena total, quando é nos 20 metros, os traps não estavam lá a fazer mais nada a não ser encurtamento e funcionava o comprimento total da antena. É evidente que isto vai funcionar, repare, nos 10 metros ela vai funcionar bem porque está o quarto de onda. Meia onda para cada lado, um quarto de onda para cada lado, meia onda. Exato. Se formos aos 15 ou aos 20 metros, a antena funciona como encurtada, porque a bobina que lá está a fazer encurtamento. Ou seja, ao fazer encurtamento, estraga um bocado a curva da antena. Ela funciona, só que a largura de banda não é tão grande. Não é? Pois, exatamente. É por isso que há na gíria quem diga, uma antena que faz tudo não faz nada. Não, isso não é verdade. Ela faz. Agora, nunca será tão bom como ter várias antenas numa tacada. As step yards, porque é que funcionam bem? Porque tem um fiozinho lá dentro, com um motorzinho que estica e encolhe para o comprimento. Exatamente. Isso. Eu tenho uma Optivin. É evidente que ela funciona. Tem dipolos para os 20, para os 10, 12, 17, 15 e 20. Tem para as 5 bandas. Mas são 5 dipolos que estão lá ligados uns aos outros. Colocados em de maneira a melhorar a resposta, mas são 5 antenas numa só. Exato. Ok. Pronto, eu já não tenho mais nada a dizer. Ora bem, e agora? Tenho aqui a tal tabelinha que eu disse, que eu usei para fazer aquelas continhas para aquela tabela. Se alguém quiser, eu tenho uma tabela mais completa que esta, que fui buscar lá à net e andei para aí a trabalhá-la, que dá o valor das estacionárias, o valor das perdas em dBs, a perda em termos de potência, também em dBs, e depois dá nas duas últimas colunas o valor da potência refletida em percentagem. Ou seja, se nós tivermos uma antena de 5 dBs, temos, para um lado, 55, portanto, a potência transmitida é 55,6 e a potência refletida é 44,4. Se a antena tiver um SWR de 3, transmite 75% da potência e reflete 25%. Posso colocar aqui uma questão? Desculpem lá, mas eu sou maçarico e há uma coisa que vejo aqui. Fazem perguntas. E há uma coisa que vejo aqui que é muito importante e que eu ainda não consegui perceber, que é esta questão aqui do return loss. Return loss é as perdas de reflexão. As perdas pela onda que é refletida, pela potência que é refletida para trás. Ok. Portanto, a onda de reflexão também provoca perda. Claro, porque a onda de reflexão é a potência que chega à antena e é mandada para trás, que nos segue para a antena. Ok, portanto é o return loss em dBs. Em dBs. Em dBs. dBs, que significa que se a gente multiplicar isto por portanto, 2 dBs 3 dBs é metade da potência, 4 dBs, etc. Ok. E já que estamos aqui a falar em RBs e em return loss, eu aqui há umas semanas estive a ver o manual, não porque estivesse interessado em comprar aquele equipamento, que é aquilo é um tuner da Elecraft, que eles conceberam para operações no papota e passota,
para essas operações de QRP. E então, em determinada altura lá do manual, eles afirmam lá que não fazer o ground do rádio equivale a uma perda em dBs que vai entre 6 e 12 dBs de perda. Atenção que eles estão a falar de fazer a terra, não é propriamente ligar à terra, é ligar todos os equipamentos na mesma terra para não haver perda, para não haver retornos. É isso mesmo que eu quero dizer. Portanto, é ligar no caso de termos um tuner, ligarmos o rádio ao tuner e, por sua vez, à terra. É isto. À terra, exatamente. Ou então, se não tivermos tuner, fazermos a ligação do rádio diretamente à terra. Do rádio e todos os equipamentos que não estejam ligados ao vivo, digamos, da transmissão. Ao condutor que leva a potência, digamos. Zé, ficou sem micro. Não estou a ouvi-lo. Foi aqui o meu neto que carregou aqui no botãozinho. Sabe que eles, quando começam a carregar nos botõezinhos, a gente nem dá conta. É ótimo. Pode ser que ele aprenda e tenha aí um sucessor. É difícil arranjar sucessores na família, para a rádio é difícil. Estava-lhe eu a perguntar, então, mas espera aí, não carregues aí, senão estragas-me aqui isto. Estava-lhe eu a perguntar, portanto, nós estamos a operar e a fazer um sótão ou um pota, o que nós levamos normalmente, ou levamos o rádio, levamos um tuner eventualmente para ligar, não levamos mais nada, mas está-me a dizer ter todos os equipamentos ligados à terra, que mais equipamentos é que poderão ser? Por exemplo, não sei, depende dos equipamentos que levar. Se tiver equipamentos, digamos que se tiver equipamentos intermédios, fontes de alimentação, etc., ligar tudo na mesma terra. Então, mas se tiver uma fonte de alimentação, isto é mais com uma questão de bloqueios de ruído, por exemplo. Sim, mas por exemplo, se tiver uma bateria não é necessário. A bateria não. Claro, ok. Embora não faça mal nenhum se ligar o negativo à terra, porque faz igualização da terra do que está a servir de referência para a antena com a terra da alimentação. Pode não dar grandes vantagens, mas não é má ideia. Então, fazer passar o cabo da terra. Agora, espera lá. Então, eu tenho um cabo que vem do rádio, ok? E que está agarrado a uma estaca de cobre que eu vou espetar no chão. Faço passar esse cabo de cobre pelo negativo da bateria? Pelo negativo ou pela caixa, como for a blindagem do sistema. Okay. Se estiver tudo ligado na mesma terra, sim, tem o sistema mais ou menos adaptado. Atenção a uma coisa, não se esqueça nunca que uma antena em SOT ou em POT, ou seja, no que for, sim, vai estar a antena à altura correta. E, portanto, um dipolo deveria estar, teoricamente, sim, a meia onda da altura. Sim. Estando mais perto, ele vai ser sempre influenciado pela Terra, pelo plano de Terra. Sim. Se puser um dipolo muito baixo, por exemplo, nos 40 metros, é um sistema ideal, a um décimo, por exemplo, ou menos de altura, da meia onda, sim, menos de um décimo de meia onda, é um sistema ideal para fazer NVs, ou seja, reflexões quase para curta distância. Exato. Ok. A Terra em dipolos é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem, porque o padrão de radiação de um dipolo depende muito da Terra e do que lá estiver perto. É verdade. É das coisas que mais influenciam o dipolo. Ora bem, continuando. Portanto, se alguém quiser, se faz favor, tem o meu mail, mandem-me um mail que eu respondo e mando-vos a tabela esta tabela de estacionárias muito mais desenvolvida. É uma boa maneira da gente olhar para isto e ver as estacionárias com olhos de ver.
Continuando. Adaptação de impedâncias. Eu costumo chatear a gente toda, já muita gente me bate por causa disto, mas eu acho que é essencial. A melhor maneira, aliás, a única maneira decente de fazer adaptação de impedâncias é no ponto onde existe a desadaptação. Ou seja, é entre o emissor e a antena, ou no caso cá em baixo, nós tivermos o emissor de 50 ohms e uma linha paralela de 300, cá em baixo, também temos que fazer cá em baixo na saída para a linha, não é? Ora bem, portanto, 3 maneiras, não é todas, mas pronto, são as 3 maneiras mais normais de fazer adaptações. É um transformador de impedância, tipo VAL1 ou outro qualquer, na antena. Um acoplador automático instalado lá em cima na antena. Ou, em último caso, o acoplador manual. O acoplador manual também funciona. Não funciona tão bem como lá em cima, mas também funciona. E porquê que funciona? Porque o acoplador manual, colocado cá em baixo, evita perdas devidas a quê? Devidas a que o emissor está a ver uma impedância muito esquisita lá para cima. E se nós pusermos o acoplador manual cá em baixo, junto ao emissor, o emissor vai passar a ver o conjunto acoplador mais cabo, mais antena, como se fosse tudo uma antena. O padrão de radiação será esquisito. Não é o padrão de radiação da antena lá em cima. Fundamentalmente será o da antena, mas não é. Tem distorções. Mas funciona porque melhora tanto a emissão como a recepção, porque a recepção também diminui a desadaptação, portanto diminui o ruído trazido pela antena, vai fazer com que o emissor veja uma impedância correta, portanto também funciona. E o acoplador o que é que faz fundamentalmente? Faz com que a onda estacionária que vem lá de cima seja curto-circuitada. Não vá para trás, e acontece que se nós tivermos uma desadaptação muito grande, a tensão da onda estacionária é muito grande. Pode ser o dobro da tensão de saída do emissor. Não é? Pode chegar ao dobro, no caso da adaptação máxima, chega ao dobro. E uma tensão dessas, quando apanha pela frente os transistores de saída, arrisca-se a queimá-los. Portanto, a função do acoplador manual, para além da adaptação e da melhoria, é proteger o equipamento. Por isso é que muitos equipamentos atualmente já trazem um adaptador, um tuner incluído. E um tuner funciona muitas vezes automaticamente. É evidente que as 2 primeiras soluções, no caso das suas relações de transformação, podem existir no mercado, também se podem fazer em casa, dá trabalhinho, mas pode-se funcionar, podem-se fazer destes trabalhos, e os adaptadores automáticos para 100 watts são relativamente baratos. Mas quem começa a trabalhar com potências de 500 ou mais watts, um adaptador automático para pôr lá em cima é razoavelmente caro. Mas é tudo uma questão de dinheiro, não é? O tuner manual, como eu disse, apenas resolve problemas, evitando que as tensões geradas pela adaptação cheguem ao emissor, com possíveis efeitos desastrosos, apesar de melhorarem o sinal que vai para a antena e fazer com que o emissor veja a impedância que está à espera. Quando utilizados na recepção, o seu efeito, falta-me o E, o seu efeito pode ser mais evidente, pois a adaptação de impedância também reduz o ruído. Ok? Normalmente, um esquema de um sistema de um tuner é qualquer coisa deste estilo. 2 condensadores, função das bandas que se vai utilizar, terão os seus valores, há tabelas para isso, e uma bobina, que pode ser uma bobina daquelas bobinas rotativas com um cursor, ou pode ser uma série de pontos de derivação ao longo da bobina que a gente curto-circuita para meter mais ou menos imutância. Pronto. Isto é o tuner clássico que toda a gente usa. Eu também tenho aqui um. Infelizmente, para os 80 metros tenho de usar. Mas, pronto. É o que existe. E, com isto, conclui a apresentação. Se alguém tem alguma questão a pôr, façam favor. Pronto. Tem aqui
2 tuners, um baratinho e um de qualidade. O 949 da MFJ, que é o que toda a gente usa, o baratinho, e este da Ameritron. Há outros com bobina móvel, que são uns bichinhos muito jeitosos e muito engraçados. Ocupam muito espaço e são bastante caros. E agora, se mais alguma questão, façam um favor. Posso colocar aqui uma questão? Força! Então é assim, aqui o meu equipamento é o seguinte, eu tenho uma antena que é um fio de aço. Eu tenho o rádio, Sim. ok? Tenho um tuner, o rádio é um IAESO. Depois tenho um tuner, um FC40, portanto que está equilibrado para o rádio, porque aquilo só suporta 100 watts. O rádio também, o máximo de emissão é 100 watts. E depois tenho, aquilo é um tuner para antenas de fio. Portanto, tenho aquilo no topo tem um isolador e depois tem uma porcazinha de orelhas. E, portanto, depois tenho ali um fio de aço de 0,8 que está ali os 22 e os 23 metros, ok? Eu não tive possibilidade de medir exatamente o comprimento, mas pronto, o que acontece é que eu realmente faço 80, 40, 20, 15 e 10. Só nos 17 e nos 12 é que não consigo, é que o rádio não consegue fazer a afinação. Mas a minha pergunta não é aí. A minha pergunta é, se eu ligar, portanto, eu não sei exatamente quais é que são as estacionárias da antena, ok? O que sei é que consigo operar e o rádio dá-me sempre o valor de SWR muito baixo, fica ali sempre num 2, num 3, em todas estas frequências que eu acabei de mencionar. 80, 40, até lá abaixo. A minha pergunta é, eu tenho um analisador que é um AA55 da Expert. A minha pergunta é, se eu ligar o analisador antes do tuner, portanto fico analisador, tuner e antena. Se eu ligar ali o analisador e selecionar, portanto, uma das bandas, eu consigo saber as estacionárias que tenho? Aonde? Entre o emissor e o tuner ou entre o tuner e a antena? Não. A antena é de fio, não é? Portanto, eu quero ligar analisador tuner. Analisador, portanto, emissor, analisador, tuner. Não. Eu, em vez de ter o cabo da antena ligado ao emissor... Tenho ligado se em vez de ter o cabo da antena ligado ao tuner, tem ligado ao analisador. Não. Em vez de ter o cabo da antena ligado ao emissor, ligo o cabo da antena ao analisador e, portanto, depois tenho analisador, tuner e antena. Não, aí mede sempre bem. Porque as estacionárias que o rádio está a medir são as mesmas que vai medir com o analisador. Porque ele está num ponto onde já está tudo adaptado. Onde sabe, vai para a frente. Pois, ok, exatamente. Porque a adaptação é feita pelas bobinas do tuner. Exatamente. Pronto, aí não coisa. Ok. Então, e como é... Pode medir, por exemplo, com qualquer analisador, normalmente tem um computador, para poder medir estacionárias em fios ou em dipolos, em antenas de fio. Quase todos. Mas este 949, por exemplo, este meu tuner 949, posso pô-lo em direto e ele em direto passa uma potência do rádio para a antena e dá-me só medidas estacionárias, não mete lá nada no meio. Pois, mas esse analisador é este que a gente aqui está a ver. E tem lá atrás até uma porcazinha para enroscar
O, o fio. Exatamente. Pois. Mas este que eu estou a falar, não Qual é a dá. saída para fio? Não tem, não tem. Porque este é daqueles portáteis. Exato, eu sei. Mas se levar um destes, pode medir a estacionária com isto. Pois, claro, então, mas isso era. Pois, exato, com um destes posso, não é? Com aquele, Com quer aquele dizer, não pode. com aquele não pode porque não tem onde ligar. Exatamente. Não tem coaxial para ligar. Exatamente. Não tem coaxial para ligar. A entrada do lado, normalmente estes equipamentos é coaxial. Exatamente. Ok, está bom. Sim, senhora, obrigado. Lá. Ok. Então depois posso, se eu posso ir ver o seu e-mail ao QRZ, é? Sim. Está bem, ok. É Porque, DOF@SAP. é CT1 DOF Sapo? @SAP.pt. Ok, ok, ok. Então pronto, fica já aqui nota. Ok, está bom, sim senhora. Pois, eu hoje fiquei aqui muito, muito, muito esclarecido, porque eu tenho aqui andado a fazer várias experiências com antenas, e eu tenho uma dipolo que é telescópica, portanto, são duas varetas telescópicas, uma para cada lado, ligadas ao meio, tem um balão de 1 para 1, ok? E uma das coisas que eu descobri recentemente é que o desajuste, o desajuste do comprimento das duas ou de uma das varetas para uma determinada banda também influencia o valor das estacionárias. Influencia e até faz muitas. Por exemplo, há dipolos, o que a gente chama de dipolos desequilibrados. Ou seja, dipolos como os braços têm um comprimento e o outro tem outro. Que, Sim. embora tenham perdas e tenham menor adaptação, acabam por dar para várias bandas. Porque ele funciona para um lado ou para o outro e compensa-se e dá para várias bandas. Pois, Há projetos de dipolos desses na neta e nos sites da Amadora, há muita coisa dessa. sim, já tinha ouvido falar nessa questão do dipolo desequilibrado. Mas o dipolo desequilibrado é só porque num dos ramos tem mais do que no outro. Exatamente. Porque ele depois, porque Tem certas normalmente também. ele na totalidade tem que estar equilibrado. Não, na totalidade não tem que estar equilibrado, porque ele nunca vai estar equilibrado, porque as frequências com que ele vai trabalhar são diferentes. Então, mas espera lá. Ele está adaptado, digamos, apresenta uma impedância tão resistiva quanto possível ao emissor a determinadas frequências. O que acontece é que, em vez, não é tão resistiva como isso, há sempre indutâncias e capacitância pelo caminho, mas os valores são relativamente baixos, em vez de ser num só ponto, como é o caso do dipolo, é em vários pontos. Portanto, digamos que é uma série de bolsas de camelo em que há diversos pontos em que ele funciona mais ou menos bem. Ok. Ou seja, Mais ou menos. então o que está a dizer é que esse dipolo desequilibrado é ressonante em vários pontos? Vários pontos, exatamente. Não Ok. É 100% ressonante, mas aproxima-se com alguma qualidade em vários pontos. Ok. Fica ressonante em vários pontos. Exatamente. Ok. Está bem, sim senhora. Ok. Está bom. Ok, mais alguma questão? Acho que não tenho aqui mais nada. Já agora só mais uma questão. E era uma das coisas que eu tinha aqui para perguntar. Qual é o valor máximo seguro para operarmos, portanto, em termos de SWR, qual é o valor máximo seguro que podemos operar um equipamento? É 2? É 1.8? Há equipamentos, aliás, vamos lá ver, se nós tivermos um dipolo, nós, nas pontas de dipolo, nos 20 metros, por exemplo,
já para não falar nos 40, vamos ter sempre mais de 2 ou 2,5 de estacionário. Quase sempre. Um dipolo normal dificilmente virá abaixo disso. Nas pontas da banda que nós estamos a usar. Okay? Sim. Mas os rádios, até 2,5 vão-se aguentando. Acima disso, começa a ser complicado. Ok. A poder aparecer tensões na saída do rádio que podem queimar os transistores. Claro, claro. Pronto, eu só queria ter aí realmente essa referência. Eu acho que os 2,3 serão valores. Pronto. Eu pensava que andava ali pelos 2,5, porque... Como? Mais do que isso pode começar a ser complicado. Pois com certeza, pode rebentar com o andar final. Se não tiver proteção, rebenta com o andar final. Ok. É porque, como eu tenho um 891, que é um 891 e que, portanto, não tem tuner, não é? Por acaso, eu só operei com aquele equipamento, já o afinei todo aqui em casa, com uma carga fictícia, e só operei com ele exteriormente uma vez. Estou a ver se o tempo começa aí agora a melhorar para começar a sair e a fazer aí uns spota. E como não tem tuner, não é? Mas como eu consigo afinar a antena o melhor possível, a minha pergunta é exatamente por causa disso. Saber qual é que é o máximo de valor. Pronto, mas com esse valor e com os valores que eu consigo para a antena que tenho, estou perfeitamente à vontade. Perfeitamente à vontade. Aconselho, levar um medidor de estacionárias e encurtar a antena ou esticá-la conforme estiver a trabalhar e conforme precisar. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, em fevereiro deste ano, comprei uma MJF, uma 1622, que é uma antena bobinada. Tem uma bobina e depois tem uma vara de 1,47, ok? E na altura, por várias coisas que entretanto fui vendo, e na altura comprei o analisador, o AA55, precisamente para não ter que andar com o equipamento atrás, porque acho muito mais prático eu ter o analisador comigo e conseguir afinar a antena onde quiser, sem ter que andar com o rádio atrás e mais a alimentação. Foi a melhor coisa que eu comprei. Foi a melhor coisa que eu comprei. Eu tenho aqui um terreno por trás de mim. Não é um terreno, é um jardim. Uma zona de relva espetacular aqui mesmo por trás de casa, ok? Eu quando quero agarrar nas antenas e afinar as antenas, agarro no analisador, agarro nas antenas e vou para ali. E não me preocupo com mais nada. Agora, uma coisa que é aconselhável avisar. Eu tenho trabalhado, e aliás tenho 2 dipolos rígidos construídos por mim. Sim. Com cargas lineares. Aliás, já fiz uma apresentação, está para aí na rep, se quiser ver. Tem uma apresentação para construir dipolos desses em casa, para qualquer frequência. É a construção do dipolo rígido, é isso? Exatamente. Aquilo é um folder dipolo, não é? Não, aquilo é um dipolo que tem em vez de ter bobinas, tem uma barra de alumínio em U, e em que a gente ataca esse U, o U vai ao longo dos braços e volta para trás, e só na ponta do U é que ele vai atacar propriamente o dipolo. Ok. Funciona como um aumento de comprimento da antena. Sim. Mas é uma coisa que eu disse logo na altura. Atenção que mais de 20% ou 25%, 30% pelas costuras de encurtamento começam a provocar reduções de largura de banda muito grandes e perdas bastante grandes. Pois claro. Pois porque isto é matemática. É, por isso simplesmente. Ponto parágrafo. Isto é matemática. Aliás, eu ouço aí muitas pessoas e vejo aí muitos comentários. Dizer que para obter o comprimento do fio basta dividir
basta dividir, fazer aquela conta de dividir a velocidade da propagação da luz pela frequência que se quer, não é verdade. Não é verdade. Normalmente é 95% desse valor. Porque depois é preciso entrar em compensação com o valor de encurtamento. Com o valor de encurtamento, com o valor da velocidade de propagação da onda, que é uma coisa que não fala muito, mas que influencia. Pois, é porque... Etc. Pois, normalmente só se ouve dizer às pessoas: isso divide-se não sei quê pela frequência e tem-se o valor do comprimento que se pretende. Não é verdade. E depois faz assim, pega na antena, pega no fio e faz o que eu costumo dizer. 95% é o valor de referência, que é o que eles dizem. 95% do quarto comprimento de onda, não é? Pois. E depois somem mais 10% que é para importante para afinar. Pronto, mas se entrar logo em linha de conta de início com o valor de encurtamento, já fica com o comprimento muito mais perto da realidade. Sim, já fica mais perto, mas é melhor deixar a ponteira da antena com bastante folga, que é para depois ir encurtando. Sim, claro. É sempre bom a gente dar aqui uma noção. Se a gente precisa de 41 metros, vamos... Põe mais 10% em cima. Pois. E depois trabalha a partir daí. Exatamente. Bem, Okay. caros colegas, eu peço imensa desculpa estar a interromper os vossos raciocínios, mas está na hora da outra apresentação. Avança. É? Ok. Se houver alguma dúvida, o Jorge Azevedo já te o e-mail. Sim, senhora. Jorge, desculpa lá, não percebi. Gostei dos interlocutores desta vez, pá. Puseram perguntas. Ora, assim é que é. Fizeram um gajo ao rasca. Às vezes. Ok, Jorge. Obrigadíssimo pela tua apresentação. Lógica, pelo